O rádio foi um veículo fundamental na história de Brasília. A primeira emissora da cidade surgiu em 1957, antes mesmo da capital ser fundada. Era chamada de A Voz de Brasília e funcionava como serviço de alto-falante, como explica a primeira radialista da cidade, Cleusa Sena. Era um alto-falante, mas ele tinha todo o complexo, ele tinha como se fosse uma mini rádio. Ele montou um estúdio como de rádio, com acústica, tudo direitinho, e colocou nas 4 avenidas 16 cornetas de som, né? Então a cidade inteira, querendo ou não, ouvia a nossa Voz de Brasília. Ele não era uma rádio de radiodifusão, mas foi o embrião. Em 1958 veio a Rádio Nacional, trazida por César de Alencar, a pedido de Juscelino Kubitschek e de toda a direção da Rádio Nacional. Avisos aos navegantes. Número internacional G0607,4 apagado temporariamente. É nos estúdios da Rádio Nacional de Brasília que é transmitido o programa mais antigo do rádio brasileiro, A Voz do Brasil. Os detalhes dessa história e de muitas outras sobre o papel do rádio no desenvolvimento da capital são narrados pelos próprios protagonistas das histórias no documentário Brasília nas Ondas do Rádio. Eu indicava de lá pela Nacional de Brasília para todo o Brasil. No ar, o Giro da Notícia. Brasília Super Rádio. Esse vídeo teve o propósito de ser um resgate. Ele é um embrião da história do rádio em Brasília. É uma história belíssima, uma história riquíssima, a história do rádio no Brasil e em Brasília também. Então a gente tem depoimentos inéditos, depoimentos exclusivos, temos a participação de muita gente que com certeza está no imaginário da população de Brasília. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. A proposta do documentário é mostrar os pioneiros das rádios de Brasília. Eu tive a sorte de ser amigo pessoal do Clemente Drago, que infelizmente faleceu no início do ano. Esse documentário ele começou com uma proposta de fazer um filme sobre o Drago. Conheci o Clemente Drago por volta de 6 anos atrás, fui na casa dele várias vezes e gravei muita coisa com o Clemente. Depois a coisa foi evoluindo, o Clemente me contava muita coisa interessante sobre rádio, que eu achei que valeria um documentário. Tem muita história, né, para contar. A gente tem percebido a importância de estar resgatando a memória, né, para a gente poder passar para as futuras gerações. É importante mais a gente saber. O documentário Brasília nas Ondas do Rádio foi lançado na quinta-feira, 31 de agosto, em sessão solene na Câmara Legislativa, com a presença de radialistas, familiares e ouvintes apaixonados pelo rádio. E eu acho isso um presente pelo que eu fiz por Brasília. É você ter um reconhecimento por um trabalho de 43 anos. Muitos pioneiros chegaram de vários lugares do Brasil para levar a comunicação para aquela cidade tão nova, mas que aqui seria de uma importância vital para onde as decisões mais importantes do país iriam estar presentes. Walter Lima está no rádio há mais de 5 décadas. Tem muita história para contar. Noticiou fatos importantes, como a queda das Torres Gêmeas em 2001. Nós estávamos no ar, abrindo o programa, aí quando percebemos pelo nosso monitor que alguma coisa estava errada, nós fixamos realmente na informação, em que parece que muita gente achava que fosse cena de Hollywood, das indústrias cinematográficas americanas, até que percebemos a gravidade da situação. Desmontamos tudo que estava pronto, preparado para o programa daquele dia, e nós centramos, portanto, nessa nossa cobertura, que começou por volta das 9 horas da manhã, e só fomos encerrá-la, assim mesmo, chamando os ouvintes para continuarem às 8 horas da manhã. Nós encerramos às 3 horas da madrugada. Para assistir ao documentário Brasília nas Ondas do Rádio, acesse esta página na internet.